Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco da Gama. E no vídeo de hoje irei falar sobre o Cruz Maltino. Isso porque tem aniversário de comandante, tem possível saída de joia, tem, digamos que Bagre, que já saiu do time, algum atleta querendo voltar para a equipe titular, outros que estão voltando de suspensões e mais um pouquinho sobre São Januário, sobre partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, além da boa fase do Vasco, tá bom? Antes de mais nada, quero pedir aqui para você curtir o vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal, porque isso vai me ajudar demais, 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 tá bom? Então, para começar o vídeo, sem tantas enrolações, já vou falando sobre São Januário. O Vasco segue sem poder jogar em São Januário, porém, entretanto, todavia, amanhã vai sair o resultado, vai sair o julgamento se realmente o Vasco vai ficar mais tempo sem poder jogar ou se tudo foi solucionado e o Vasco vai poder mandar seus jogos no Brasileirão ali. E aí isso é muito importante porque o Vasco não pode jogar mais fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro, contra o Fluminense. Porque o Vasco já teria que ter enviado um documento junto à CBF para conseguir transferir esse jogo de estado, coisa que o Vasco não fez, ou seja, sem o Maracanã, que está interditado para reforma no gramado, e sem São Januário, o Vasco poderia tentar o Engenhão, mas não deve tentar. Tem o Luso Brasileiro, que é o da Portuguesa, e também tem o Raulino de Oliveira, que é do Volta Redonda. São duas opções, mas que de fato internamente há otimismo para que o Vasco realmente volte a jogar no São Januário, tá? Essas são algumas informações aí, e que se Deus quiser, né? Se desembargadores quiserem de fato, o Vasco vai voltar a mandar seus jogos em São Januário, tá? Um cria de São Januário, já mudando de assunto, um cria de São Januário pode estar sendo vendido para o Grupo City. E se trata de Ryan, aquele atacante que estava tendo uma boa sequência até ali com o Maurício Barbieri, teve alguns jogos também com o William Batista e não teve chances ainda com o Ramon Dias. Mas não ter chance com o Ramon Dias não significa que o Ramon não gosta dele, e sim porque ele está sendo poupado e lapidado, assim como o Eric Marcos. O Grupo City está tentando a negociação, está tentando a contratação, mas é só um rumor, só uma especulação, não tem nada ainda de avançado, nada concreto, nada formalizado, digamos assim, sobre o atleta ir rumo ao Grupo City. Lembrando que o Grupo City não é só o Manchester City, obviamente. Tem times na França, tem time nos Estados Unidos, tem time no Brasil, querendo ou não, é o Bahia, que a gente vai falar já já sobre o Bahia. Enfim, tem vários times aí nesse grupo, tá? Agora, já que eu falei da França também, vou falar de um cara que obviamente vocês já sabem quem é. Payet. O Payet não jogou contra o Palmeiras, cumpriu uma suspensão que recebeu ainda no seu tempo de Olympique de Marseille e agora já pode atuar pelo Vasco e deve ser a novidade no time contra o Bahia. Aí você pergunta, Hugo, mas o Payet pode ser titular? Claro que pode. O Payet, querendo ou não, é um diferencial absurdo pro elenco do Vasco. O Ramon Dias tem ciência disso e o Ramon Dias não tá sendo um cara que tá poupando o jogador antes de entrar. Ah, fica 2 jogos no banco e depois entra. Não, o jogador chega, tem capacidade, entra. Foi assim com o Sebastião Ferreira, foi assim com o Verratti, foi assim com vários jogadores, tá? E falando até nesses de vários jogadores, tem um jogador que chegou e não foi relacionado, que é o Jefferson, o lateral esquerdo do Atlético Goianiense, está emprestado ao Vasco, não foi relacionado ainda pelo Ramon Dias, já são 6 jogos, ele chegou e só está treinando, assim, inacreditavelmente, um cara que a gente queria ver como uma sombra para o Lucas Piton, mas que não está sendo relacionado, tá bom? Isso é um pouquinho mais grave, porque ele não é da base, ele já é um jogador formado, então o Ramon Dias realmente não conta com ele. Outros dois que o Ramon Dias não contava, e aí por isso que eu ainda acredito um pouco no Jefferson, era o Maicon, o zagueiro Maicon, né, o God of Zaga, e o atacante Serginho, que chegou com expectativa muito baixa no Vasco.
nenhum deles era bem avaliado pelo técnico. Mas tanto o Maicon, tanto o Serginho foram titulares contra o Palmeiras. O Maicon entrou no time porque o Léo estava suspenso, então o Maicon entrou nessa brecha, e o Serginho por merecimento. O Serginho jogou bem contra o Atlético Mineiro e ganhou a posição. Então nada mais justo realmente do Serginho tá jogando. Contra o Palmeiras, fez uma partida muito abaixo, tá? Não tem nem muito o que comentar, ele não encostou direito na bola, enfim. Mas um cara que jogou muito contra o Palmeiras, pelo menos se movimentou bastante, foi o Verratti. E na semana passada, o Verratti recebeu sua família aqui no Rio de Janeiro, para eles realmente morarem aqui. Tem algumas cenas deles muito felizes, eu vou até deixar passando aqui. O Verratti realmente está muito feliz em estar aqui no Vasco da Gama, tá? Agora, sobre 2 jogadores que estão de saída do Vasco da Gama. Na verdade, um já saiu e um pode estar saindo, já é mais uma especulação. Quem é a especulação? Lucas Piton pro Lens, eu acho que se pronuncia assim, Lens, da França, tá? Da Ligue 1, primeira divisão francesa, tem interesse no atleta, mas só interesse mesmo, nada foi formalizado. Um jogador que saiu, que foi o que eu falei no começo do vídeo, um bagre jogador, uma tentativa de jogador, é o Carabarral. Quem chegou para ser o camisa 10 do Vasco, chegou por empréstimo do Santos, não conseguiu se provar em nenhum momento na temporada e foi emprestado para o Puebla do México. Já está acertado, já está regularizado. Lembrando, ele voltou para o Santos, porque o Vasco não é detentor do passe do atleta, então ele voltou para o Santos e foi emprestado. Foi emprestado mais uma vez e dessa vez rumo ao futebol mexicano, assim como foi o Pedro Raul também, tá bom? Sobre outro jogo do Vasco da Gama, e daqui a pouco a gente vai fechar com mais 2 jogos do Vasco. O Vasco está tentando a liberação para transferir o jogo da 26ª rodada do Brasileirão contra o São Paulo para o estádio Mané Garrincha. O Flamengo já tentou jogar para lá também, o gramado estava muito ruim, e o Vasco vai tentar também aproveitar o novo gramado que o Mané Garrincha vai receber para enfrentar o São Paulo, tá bom? Essa partida não tem data ainda definida, mas é pela 26ª rodada do Brasileirão, então o Vasco já tá agindo nos bastidores para sair um pouquinho do Rio de Janeiro devido a tanta turbulência nos estádios onde o Vasco não está sendo possibilitado de jogar, tá? Agora sobre 2 jogos do Vasco. Vou começar falando sobre o Vasco e o Palmeiras, onde na minha concepção o Vasco jogou muito bem dentro dos seus limites. Lembrando que estava sem o Léo, que é uma referência na zaga, então o time estava sofrendo bastante sem ele. O Maicon até jogou, mas é muito mais limitado que o Léo. O Léo cria algumas chances onde o Léo não cria, o Maicon não cria, né? Então, o Vasco jogou bem. Foi muito sólido defensivamente. Primeiro tempo, o Palmeiras teve muita posse de bola, é verdade, mas não conseguiu criar tantas chances claras de gol. E quando criava, Léo Jardim defendia, então era uma defesa muito sólida. E aí, quando o Vasco realmente conseguiu jogar, teve a polêmica. Paulinho pegou uma bola onde o Richard Rios chutou após um grande lance e fez um golaço. O VAR entrou em ação e pegou o impedimento do Verratti. Vamos lá, para mim, não posso opinar sobre o impedimento. Eu acho que estava realmente impedido, mas a linha, ao que tudo indica, foi traçada de forma errada, como vou até deixar nesse vídeo aqui. Foi até comentado, especulado durante o VAR, sobre a posição do ombro do atleta do Palmeiras, mas completamente ignorado. Vou até deixar aqui mais uma vez, mais um videozinho para vocês verem mais ou menos o que o VAR falou sobre o lance. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando linha. Baixa a base. Vai ser o pé. Quer que abra o checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Oi? Aqui mesmo. Ok, essa é a base, o ombro tá Isso. correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok. É o pé dele mesmo, só no pé dele. Ok. Abaixa a base. A base pode baixar, que o pé tá no chão. O pé não tá no chão. Ok, Isso. pra direita, aí mesmo. Aqui? E um pé direito. Aí, pode marcar aí. Pois é. E aí, depois desse lance, o Vasco até melhorou na partida, começou a se soltar mais. O Praxedes se soltou mais pela esquerda, o Paulinho pela direita no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi uma pressão muito grande do Palmeiras e o Veiga conseguiu acertar um lindo chute
numa cobrança de falta. E aí venceu por 1-0, tá? Aí, vamos lá. Sobre o lance em si e a minha opinião, que eu vou falar de forma rápida para não ficar estendendo tanto, tá? Pra mim, o gol foi legal. Por mais que tivesse o impedimento do Verratti, que eu acho que estava impedido, mesmo com a linha sendo traçada de forma errada, enfim, pra mim foi criado um novo lance. Richard Rios tinha a posse de bola e chutou. Ele quis chutar. Se você pra ver, ele olha pro ataque, que não me lembro quem era o atleta do Palmeiras, e erra o lançamento. E aí, nova jogada de ataque que o Vasco aproveitou e Paulinho fez um lindo gol. Pra mim era um gol legal. O Vasco teve reclamação, colocou uma reclamação nas suas redes sociais. A CBF se manifestou, a comissão de árbitros se manifestou e concordou com a atitude dos árbitros na partida. Isso foi uma parada completamente errada. Mas enfim, sobre isso que eu tenho que falar sobre o Palmeiras e Vasco da Gama. Agora outros jogos do Vasco. Sobre a 15ª rodada ainda, o Vasco acertou a data agora, a CBF acertou a data contra o América Mineiro. Ainda pelo primeiro turno, o jogo vai ser disputado no dia 23 de setembro, lá no Independência, tá? Então é o jogo atrasado que o Vasco tem, que pode ajudar bastante na frente, até porque o América Mineiro é o pior mandante e o pior time do campeonato também, tá? Vem até de uma vitória, mas enfim, mais 23 dias aí pra frente e o Vasco vai jogar contra eles. Agora sobre a classificação do Vasco. O Vasco tem 16 pontos, tá na 18ª posição. Na 17ª, a primeira, né, da zona de rebaixamento, tem o Santos com 21, ou seja, 5 pontos à frente do Vasco. E à frente, o Bahia com os mesmos 21 pontos, o primeiro fora da zona. O Vasco tem 5 pontos aí para conquistar e conseguir passá-los. Se o Vasco vence o América, fica a 2 pontos. E o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia. Um jogo que vai ser muito difícil, obviamente, mas o Vasco tem as suas vantagens. O Vasco vai voltar com o zagueiro Léo, querendo ou não, é um baita reforço, mas não vai contar com o Zé Gabriel, porque ele levou o 3º amarelo e tá fora. Quem deve entrar, ao meu ver, será o Medel, e o God of Zaga deve continuar na zaga e formará a dupla com o Léo. Eu acho que vai acontecer isso, tá bom? E o Robson Mamu continua. No ataque deve ter alguma mudança, já que o Serginho e o Peck jogaram muito mal contra o Palmeiras. Mas a ver, a partida vai ter o mando de campo do Bahia, tá bom? E o Bahia não terá o seu principal jogador, que é o Cauli. Quem mais tem ações no ataque, salvo engano, mais tem assistências também, quem mais cria pelo Bahia, que tá lesionado. Então o Vasco vai conseguir melhorar essa questão aí. Até porque o Payet deve ser relacionado e, ao que tudo indica, pode vir a ser titular, tá bom? E agora, para fechar o vídeo, vou falar só de mais um atleta do Vasco que deve estar de saída, mas não para agora. Alex Teixeira, pouquíssimo utilizado pelo Ramon Dias. Só jogou contra o Palmeiras no jogo passado, entrou no segundo tempo. Tentou até criar uns lances de efeito, tentou chutar a gol, mas não foi muito bem, não está sendo muito bem aproveitado. O salário dele é muito alto para a SAF atualmente, então no final do ano ele realmente deve sair do Vasco da Gama e a camisa 7 deverá ficar vaga, tá bom? Essas foram as notícias do Vasco para você. Espero que você tenha curtido bastante o vídeo, tentei falar bastante coisa, tentei especificar cada coisinha também. Então deixe seu feedback aí também, tá bom, rapaziada? Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu!